Olá, bem-vindo ao programa Mais Saúde. Hoje nós te falamos outro de osteopatia. Curioso para perceber o que é isso da osteopatia? Bom, de uma forma geral, cabo-verdianos têm estado cada vez mais curiosos para perceber mais sobre estas terapias não convencionais. É algo alternativo ao que é tradicional, né? Que não está conche. Portanto, para falar-nos sobre a osteopatia, nós temos a doutora Carmelita Miranda, que é osteopata e que está ali para explicar-nos isto da osteopatia. Carmelita, não é? Sim. Agora sim. Sim. Portanto, doutora, eu não queria perceber o que é isto da osteopatia. Me tenho curiosidade de entender um bocadinho desse mundo da osteopatia. Modo de dizer, inicialmente, ela é uma terapia não convencional, portanto, foge ao que habitualmente não te conche, que é aquele tradicional, a medicina tradicional, né? Que é consultório, prescrição de medicamento, tratamento, né? É isso que não te conche, diagnóstico de doença e tratamento. Então, o que é essa terapia não convencional que é a osteopatia? Muito obrigada, Denise, pelo convite. Em primeiro lugar, é sempre um prazer falar sobre a osteopatia, porque ele começa como uma curiosidade, ele acaba por ser uma paixão de minha vida. Tanto é como passar 5 anos depois de algumas outras formações, de dedicar ao estudo da osteopatia. A osteopatia não pode considerar uma medicina não convencional, ou seja, modo a dizer, numa consulta de osteopatia, a pessoa que está segue medicamento, mas nós ferramenta de trabalho é mão. Portanto, não podia englobar dentro de terapias manuais. A osteopatia, não pode dizer que ele nasceu nos Estados Unidos. O pai da osteopatia é um médico chamado Andrew Steele, que fazia o primeiro diagnóstico osteopático, ou seja, não está a considerar o homem uma unidade. Na altura houve um surto de meningite em que ele perdeu alguns de seus filhos. Foi doloroso para ele e ali ele fazia o primeiro diagnóstico osteopático. Porquê? Porque ele reparar que pessoas que estavam com meningite tinha parte dorsal de costa quente. Também depois ele fazia outro diagnóstico que era um surto de difteria, uma mãe leva seus filhos, ele reparar que essa criança tinha ventre frio e parte baixa de dorsal quente. Então, daí que a primeira referência que nós temos sobre o diagnóstico osteopático. Ele nasceu no final do século XIX. Avançando um bocadinho mais, numa consulta de osteopatia, ele está a começar com uma consulta que não está habituado. Portanto, ele está a começar com uma entrevista, onde a gente espera por que eu vou bem ali, por que você vem ali para a consulta de osteopatia. Depois nós colher aquele queixa principal, depois nós vamos buscar a história do paciente. Ou seja, fazer uma anamnese para colher tudo que as dados, exames complementares e depois vou fazer diagnóstico osteopático. É isso que não tem que tentar esmiuçar para não perceber melhor. Portanto, a não perceber que ele é diferente do tradicional, porque ele que te envolve medicação, não é diagnosticar doença e dizer, vou ter determinada doença, vou mexer a fazer esse tipo de tratamento. Não. Mas não deixa de ser uma forma de tratar alguma alteração, certo? Sim. Portanto, ideia que não tenho, por isso estou enganado, doutora. Me também tenho curiosidade por perceber um pouco mais desta área, né? A ideia que não tenho de ouvir falar de osteopata é estar num consultório e manipular e fazer crit-crit, né? É pegar naqueles ossos e sentar lá, tem encaixar de alguma forma. Portanto, eu não tenho uma ideia, então, muito redutora do que seja. Então, você explica a gente melhor para não ficar com um maior entendimento do que é feito, efetivamente. Por uma questão, chamamos-se didática, porque não estou a considerar o corpo como algo indivisível, não podia dividir a osteopatia em cranial, em que não estou a tratar a parte cranial face, estrutural em todo o osso de corpo, e visceral, em que também tem uma implicação que vísceras, por exemplo, estômago, fígado, ou seja, corpo como sendo uma unidade. Ora que aquele parte manipulativa é aquele que mais te salta à vista. Portanto, quando não está a fazer manipulação,
a gente sentir um crurido ou um barulho, ele tem a ver com gás de hidrogênio que tem dentro da articulação. Ou seja, se me fizer assim, que dedo, nota sentir um barulho e nota dizer assim, a manipular ou fazer assim a manipular. Não, ele tem que estudar aquele mecanismo lesional para voltar a colocar aquela articulação a funcionar em termos de mobilidade. Normalmente pessoas dizem, a vértebra saiu de lugar, se calhar se sair de lugar, não tem que chamar outro colega de outra área de saúde que é para resolver aquele problema. Normalmente tem fixações que te acontecer, nota reduzir que é fixação. Ou seja, o que nota fazer é dar mobilidade àquilo que já perde a mobilidade. Então qual é que é a diferença entre osteopatia e quiropraxia? Porque isto te parece muito próximo em termos, bom, pelo menos a parte manipulativa, mas qual é que é a diferença? Sem querer depreciar a quiropraxia, porque também ele é extremamente importante, quiropratas é justo basear que patologia e tratamento de patologia, ele é sem origem e sem tratamento está a nível da coluna vertebral. Nós não trabalhamos um bocadinho mais longe. Nós acabamos para tratar também crânio, vísceras e outros e membros. Portanto, não está concentrado só na coluna, mas não está tratar o resto. Bom, por acaso, agora que você falar de crânio e coluna, você trazer ali uns modelos, queria explicar-nos um bocadinho, com auxílio destes modelos, o que é avaliado e o que é feito? Ok. Esse crânio. Portanto, na osteopatia cranial, para nós, toda esta articulação que nós estamos a considerar que é suturas, eles têm alguma mobilidade. Portanto, o que nós a fazer é testar essa mobilidade e, se tiver alguma disfunção, imaginar que esse oscilação que nós a chamar temporal, se ele tiver que falta de mobilidade, nós a devolver-lhe sem mobilidade. Por quê? Porque qual seria a implicação? Imaginar que temporal estaria rodado para trás, ali se não tem saída de nervos, vamos poder dar exemplo de nervo vago, que em termos de inervação simpática ele tem nervo ao estômago, podia ter uma perturbação de estômago que está bem dessa rotação, ou seja, essa inervação temporal. Não te interromper você só para perceber melhor. Portanto, uma pessoa que tem esse gastrite, esse problema lá na casa, ele tem que é de forro intestinal ou de estômago, do sistema gastrointestinal de uma forma geral, que tem nada a ver. O problema pode estar lá na cabeça, sim, lá na osso de cabeça. Essa é uma das vantagens da osteopatia, porque não te basear apenas, vou dizer-me assim, tem um dor lombar, ou tem um dor dorsal. Não te basear, nós não te vai procurar causa, não te ficar só centrado nos sinais e sintomas que o paciente tem. Porque um paciente, por exemplo, pode ter um gastrite, se a origem pode estar no estômago, claramente, mas se a origem pode estar relacionada também com a inervação simpática. Imaginar que tem uma lesão cranial em que se a zona de onde é que ele está a sair, que ele é no buraco rasgado posterior, ele tem uma disfunção, então ele acaba por perturbar o nervo vago que está inerva o estômago. Já agora, mais coisas, doutora. É muito interessante essa área. Que outras partes do crânio que não podem ter ligação com outros órgãos ou outros locais que podem levar a gente a um falso diagnóstico? Por exemplo, nós desde pequenino, pelo menos me te lembrar que quando me estava a pegar na bebê, eu estava a dizer assim, cuidado nessas fontes, que é fontanelas, cuidado nessa fonte. Portanto, é o esfenoide, realmente ele é extremamente importante. Pessoas grandes estão a dizer assim, cuidado, boca calcar lá, modo que fazer mal. Existem os esfenoides, ele te governa tudo o osso de crânio, portanto... Você pôr só um bocadinho assim, isso, para não conseguir... Esse é a asa maior de esfenoide, ele é um osso central e ele te governa em termos de movimento, de mobilidade, ele te governa tudo o osso de crânio e de face. Portanto, se me levar uma porrada ali, logicamente que me te perturbar se posicionamento e se mobilidade, me te vai interferir no funcionamento. Ou seja, tudo nervo cranial pode ficar afetado. Funções de nervo cranial, por exemplo, nervo ocular, nervo auditivo, pode ficar afetado
por causa de um golpe na zona ali, sim. Metito a você, metito imaginar na minha área de saúde materna, metito a pensar tudo aquela estrutura craniana, né, de bebê que tem que homologar, né, tem que cavalgar para passar na canal de parto para aquele menino poder nascer. O trauma que isso não é. Não te considerar como sendo o primeiro trauma canal vaginal. Então, por exemplo, na Inglaterra, tem osteopatas que depois do bebê nascer, este vai espiar se tem necessidade de moldar crânio. Por vezes tem situações de plagiocefalia, em que já não é crânio com alguma deformação, por exemplo, um abaulamento. Este vai espiar para fazer modelação de crânio, porque depois isso também afeta a criança, em termos de visão, por exemplo, em termos de dentição. Vou-te dizer, não, ele tem um classe 2 de dente, que é dente mais projetado para frente, maxilar mais projetado para frente, dente. Vou-te dizer assim, não, ele podia ser corrigido anteriormente. Se ele passasse por um osteopata enquanto bebê e se houvesse modelagem de crânio e evitasse que houvesse mudanças de posicionamento de ossos de face. Então, claramente não tem nenhuma diferença de um bebê que está a nascer por via vaginal de um bebê que nascer por cesariana, certo? Sim. O ideal é nascer de forma, vamos dizer, natural, vaginal, porque a própria passagem na canal vaginal te ativa funções de cérebro. Normalmente, o que nota deparar é que crianças que nascem de cesariana, por vezes, é mais tranquilo do que crianças que nascem a partir do canal vaginal, porque tem aquela ativação e tem mais risco de também ter alguma lesão osteopática a nível de crânio. Ou seja, bebê recém-nascido tem só a beneficiar com a intervenção do osteopata. Com consulta de osteopatia inicial para espiar não só crânio, como também a gente espiar a coluna, como também a gente espiar a posição de bacia. Portanto, é uma análise global, que é a vantagem da osteopatia. Então, eu gosto de falar que na osteopatia não tem alguns leis que nota talvez filosofia, em que nota de estrutura a governar a função. Se estrutura que te direito, funcionamento também não vai estar. Portanto, o que é que nota considerar estrutura? Nota considerar ossos, ligamentos, fáscia, estômago, fígado, etc. Portanto, se estômago, em princípio, que te direito, se função também está a ficar afetado. Claro. Okay? Então, a estrutura governa a função. Então, não te avaliar a estrutura, para não é a maneira que a estrutura te interferir no mau funcionamento do organismo. Portanto, a nível de crânio, basicamente, portanto, é isso, né? Que seria a avaliação do crânio, né? Sim, porque portanto, a osteopatia, no geral, não te baseia para não fazer os diagnósticos na anatomia, na fisiologia, de uma forma profunda. Então, também de análise da própria estrutura, depois de sintomas de paciente. Por exemplo, eu estou a dizer-me assim, me tem dor de cabeça, me tem dor de cabeça, me tem dor de cabeça tensional, me tive um golpe na cabeça, nesse lado ali sim. Então, eu também analisar quais é que a estrutura provavelmente pode estar afetada. Qual é que é o movimento que o crânio está a fazer quando ele está a levar um golpe à direita? O que é que está a acontecer? Que nervos é que pode estar afetado? Que estrutura, tipo dura mater, que pode estar tensionado? Portanto, é nesse sentido, é tanto uma análise profunda da anatomia e também de fisiologia, de funcionamento, de função está afetada. Qual é a estrutura que te implicou na mau funcionamento? Quando você funcionamento? fala de funcionamento, já não te fala propriamente de que órgãos que você te conseguir palpar, que te conseguir mexer como se fosse uma estrutura óssea, sim, né? Sim. Então, sim. aí não tem que espiar, por exemplo, se a pessoa dizer intestino te funciona melhor ou o estômago te funciona melhor, você te vai espiar qual é a conexão, né? Claro, é isso. Por exemplo, estômago, também me espiar, por exemplo, o buraco rasgado posterior, onde é que está a nervo vago, me na dorsal, na coluna dorsal, me espiar a nível de coluna dorsal, sem inervação parasimpática e bota também bem espiar alguns pontos de referência que não te chamar pontos de gatilho do estômago para espiar. E depois o que é que o paciente diz? Gente, me tem uma má digestão,
tinha sido diagnosticado um gastrite. Então não bem espiar se de onde é que está a passar nervo vago, que te nerva estômago, se está tudo normal, se movimento de osso, de onde é que ele está a passar, está a mover direito. Seria o mesmo sítio se não tivesse falado de intestino? Deixa-me perguntar a você, deixa-me dizer a você porquê que me está a fazer essa pergunta. Não teve ali um programa anterior que não falava de intestinos e o quanto é importante esse órgão e seu funcionamento, né? E vou acabar por falar também nessa questão da má absorção, etc. E intestino também não pode ir bem na mesma linha de se for estômago? A nível lombar. Tem que ser agora lombar. Já não seria também, a nível craniano? Podia ser cranial também, porque vago te enervar também intestino. Sim. E podia ser a nível cranial e também ali simpático, ali parasimpático, ali simpático a nível lombar. Portanto, não pode ter uma perturbação de intestino que se causa está na lombar. Certo. Porque se não tem gânglio simpático ali, se essa vértebra está fixada numa determinada posição que está a interferir com aquele gânglio, ele está a acabar por perturbar o funcionamento do intestino. Portanto, nosso diagnóstico é feito de uma forma global. Por exemplo, pode ter um taquicardia, não está para espiar cervical, porque o gânglio cardíaco está a nível de cervical. Se não tem uma fixação a nível cervical, ele pode estar a perturbar também o próprio funcionamento do coração. Portanto, ele é visto de uma forma global. Nunca te vai focar só naquele órgão que tem que te demonstrar que ele tem problema, mas por que ele tem problema? Vais ver lá na origem, onde é que tudo te está acontecendo, né? O que é que te estabilizou para aquela função que está correta, né? Essa é a visão osteopática de globalidade. Nós trabalhamos também numa equipa multidisciplinar. Tudo profissionais de saúde é importante dentro dessa equipa. Portanto, quando é necessário fazer encaminhamento, portanto, um osteopata tem também a função de dizer não, essa nem para a minha área, não deve encaminhar para outro colega. Porque há determinadas situações que eventualmente te vai precisar de medicação, por exemplo. Claro. E é necessário também fazer esse... É a equipa multidisciplinar. Portanto, me te dizer sempre, quando aparecer uma coisa, te dizer mim é capaz de resolver tudo, desconfiar. Porque cada um tem seu limite de ação. Agora não vai naquelas questões... ainda não queria fazer você uma questão sobre essa coluna, mas mais daqui a bocadinho. Agora não queria perceber, manda-me dizer você que as manipulações, que é o que pessoas te conchê, é o que toda a gente sabe, né? É que as manipulações que eu mando você dizer é aquele que normalmente não tem conhecimento sobre esta área, né? Que é muito limitado pelo que não te estou ali. Mas esta manipulação tem que ser feita por um osteopata, obviamente, né? Que pode ser qualquer pessoa, porque como te colocava essa questão, porque muitas vezes não tem um vídeo ali ou lá, não está dizendo, a mim também me está lá, espera, deixa-me ajudar a estar lá, deixa-me dar aquele clique. Então, qual é o risco? É assim, um osteopata, normalmente, por exemplo, na minha formação, nós é fisioterapeuta, já nós tem um avanço na fisioterapia, depois nós estudar 5 a 6 anos, 5 não tem certificação em osteopatia, 6 anos não tem doutor em osteopatia. Portanto, é necessário um estudo biomecânico profundo. Primeiro, a pessoa tem que fazer um diagnóstico, espiar onde é que está a disfunção. Sim. Imagina que um vértebra, por uma questão de chamar de espasmo ou contração de um músculo a esse nível, ele te fixar, ele te ficar nessa posição de inclinação e rotação para esse lote. Sim. Então, bota através de, não te chamar de alavancas e através de um jogo articular, bota acabar para manipular e devolver-lhe sem mobilidade. Porque o que é que nós não te procurar é falta de mobilidade para devolver mobilidade. Portanto, ele é algo que tem que ser analisado, bota jogar naquela lesão, bota dizer, esse vértebra ali está com lesão X. Então, para essa lesão X, não te escolher esse tratamento, sem pôr em risco a saúde das pessoas, porque tem contraindicações também. Por exemplo, no caso de artrite reumatoide,
é uma contraindicação, no caso de fraturas, claro, no caso de tumores, com etc. fratura, para a gente vai manipular ainda para piorar aquela fratura. Por isso, né? tem que ser um técnico de saúde bastante treinado para fazer esse tipo de tratamento. E depois tem uma coisa interessante que você tinha a dizer ali, não tinha falado de um vértebra. Por exemplo, um vértebra que ele tem a função de rodar. Ou um vértebra que tem a função de ter uma inclinação, por exemplo, uma determinada inclinação. Não tinha de fazer tudo errado, né? Porque às tantas ele é para rodar, não te inclinar, ele é para inclinar, não te rodar. Quer dizer, aí não pode levar a fratura, claro, né? Claro, entre outras coisas piores. Subluxações. Portanto, é preciso saber a quem é que não está bem. É preciso saber se realmente a pessoa é o que ele está a dizer que ele é. Antes de não entregar, nós bem mais precioso que nós pessoa. É preciso ter atenção. Na internet não tem a coisa, às vezes pacientes estão chegando a mim, eu susto-te, mas a osteopatia tem uma vantagem que ele é indolor. Nunca te vai fazer nada do que o corpo que te aceitar. Porquê? Porque eu tenho aquele estudo biomecânico, como saber que aquele vértebra ele está movendo numa determinada posição, nunca me vai forçar a fazer algo. Portanto, ele tem que ir naturalmente. Então, ele tem essa parte interessante, que ele é indolor. Não é necessário tomar medicamento. Sim, porque naqueles vídeos que a gente tem na internet apareceu muita coisa a quebrar para lá. Até mim, normalmente, nunca estou a normalmente. Mas poucas vezes, como há vídeos na internet de manipulação, tem muito o quê? Você guarda o que você estava a dizer, que vocês que você estavam para não fazer umas pausas, não está a voltar já. Não está a fazer um breve intervalo e até já. Olá, bem-vindo à segunda parte do programa Mais Show. Hoje não te falar de osteopatia, portanto, curiosidade sobre essa terapia não convencional e que muita gente está a ficar curioso por perceber, né? E para continuar a falar nós sobre isto, tem a osteopata, a doutora Carmelita Miranda. Ou agora sim, Carmelita, acertar, né? Como deve ser. Portanto, você estava a falar-nos de osteopatia, a diferença entre quiropraxia, e não está a acabar nesse momento, na primeira parte, de falar de manipulações, que é aquilo que as pessoas estão a conhecer mais frequentemente sobre osteopatia, né? Portanto, quem que pode procurar um osteopata? Ou que indicações, será que não pode dizer assim? Situações que podem levar-nos a procurar um osteopata e conseguir um tratamento? Em termos de grupo etário, qualquer pessoa, desde um recém-nascido a uma pessoa que já está na terceira idade, pode procurar osteopata. Um osteopata bem treinado e formado é capaz de entender quando é que há indicações para fazer osteopatia e quando é uma contraindicação. No entanto, não tem poucas contraindicações porque manipulações que não tinha falado é uma parte da osteopatia. Não tem técnicas menos invasivas. Portanto, depois da avaliação e de entender o que a pessoa tem e todas essas características, não acaba por selecionar a melhor técnica que é adaptada àquela pessoa. Portanto, não tem técnicas viscerais, não tem técnicas musculares e não tem técnicas estruturais, que é essa questão de manipulação. Portanto, cervicalgias, lombalgias, não acabar para falar de situações em que a víscera está implícito, que é gastrites, obstipação. Ou seja, portanto, muita coisa... Dores de cabeça, cefaleia, tonturas, portanto, praticamente como não tem essa visão de unidade e não te tentar procurar causa de problemas e não tratar sob sinais e sintomas, é sempre benéfico fazer uma consulta de osteopatia. Nos países onde é que não tem a saúde como algo a preservar, pessoas muito bem de sal, têm um contacto já com população também europeia bastante abrangente, está 6 em 6 meses, mesmo residentes, 6 em 6 meses, e é que está chegando a mim, está tão habituada a ir para o osteopata que está a dizer-me assim, me porque me está com um osso de bacia posterior, postro superior, e... Toda essa terminologia. Então dizer assim, incrível. Ok,
mas não tenho que fazer uma avaliação primeiro. Portanto, já trabalhou que te adiantar o que habitualmente me tem. Sempre bem avaliar, depois noto essa disfunção, se tem mais disfunção, um poder, este dizer sim. Porque é comum, nesse momento, na Portugal, osteopatia é dada nas faculdades. Mas, doutora, a minha questão é, bom, muito engraçado e lá está, o facto de o tempo chegar a você já que tu deixes termos na boca, né? Porque habitualmente não saber que o tempo que está a procurar nós, às vezes pouco ou quase nada sabe sobre os assuntos que nem é comum, vamos dizer assim, né? Até dentro do comum, às vezes tem alguma dificuldade ou falta de conhecimento sobre determinados assuntos, então imagina nessa osteopatia que não é de todo comum do dia a dia, né? Então, não só este chegar tudo esse termo na boca, né? Mas também, já que se diagnóstico do que é, o que não é, mas não te falar de uma realidade de Sal. Será que não te falar de uma realidade de Cabo Verde, de uma forma geral? Pessoas estão a procurar a osteopatia. Tem curiosidade por isso? Me poder falar da minha realidade, que é Ilha do Sal. Pessoas já, na princípio, em termos nacionais, na princípio estava, por exemplo, um nacional por semana, e como não tem uma certa ética a nível de saúde em termos publicitários, não te bate a crescer devagar. Pessoas já de começar a dizer não, me te vá para a osteopata, me te vá para a doutora Carmelita e te fazer papel também, te fazer parte do nosso papel como osteopata também explicar. Normalmente sempre não te explicar ao paciente o que é que me fazes, me te pedir já autorização, me te chegar, me te fazer a avaliação, depois me te dizer, me tem um ilíaco posterior, me tem uma disfunção a nível da L4 e L5, me tem uma disfunção a nível temporomandibular, me bem tratar você. Me poder. Depois me te tratar, depois me te explicar. Não fazer isso. Não te marcar uma segunda consulta para daqui a 8 dias, para daqui a 3 semanas, ou nesse momento já não te marcar para daqui a 6 meses, se você quer sentir nada. Portanto, pessoas já te bate a começar a entrar na filosofia osteopática, que é tratar corpo como unidade, não tem dor lombar, meter bem espelho lombar. Sim, meter um hérnia discal, sim, mas ele pode ser assintomático. Sim. E aquele dor na perna que é comum, que é ciática, pode ser um pseudo-ciática, ou seja, uma falsa ciática. Pode ser um músculo que, de onde é que passa aquele nervo ciático, pode ter um efeito de guilhotina, pressão. Então pode ser, por exemplo, um músculo piramidal de guilhotina ciática, e aí fazer diagnóstico diferencial. Aquele dor na perna, aqueles formigueiros, né? Portanto, a pessoa sentir aquela dificuldade. Portanto, achei interessante. E aquela pergunta que me queria fazer você, na verdade, na primeira parte, como dizer, você depois não estava a retomar ele, tem precisamente a ver com a coluna. Porque, claro que no estudo, homem e mulher não está a passar por N coisas ao longo do nosso desenvolvimento e crescimento que está a fazer com que não bata lesar a coluna. Sem sombra de dúvida. Começa lá naquelas mochilas de escola que não está a carregar, né? Que tudo que é espesso, enfim. Agora, a ti está a pensar especificamente na área da mulher, portanto, na minha área, nós a mulher não está a carregar o menino, não está a carregar o útero, que tudo, né? Que líquido, que placenta, com um feto lá dentro. Então, a sobrecarga que a coluna e as bacia e tudo que a musculatura da assoalho pélvico também sentir é muito grande. Então, qual que é implicações e o que é que pode ser feito? Pode ser feito alguma coisa na grávida em termos de osteopatia ou é um grupo que não é aconselhado? Pode ser feito, sim. Pode ser feito. Normalmente, indicações que não tem em termos osteopáticos, não te recomendar, que quer dizer que pode ser tratado antes, mas não estou a recomendar tratar após ter passado aquele período de 3 meses. Não porque a osteopatia te vai fazer mal, mas porque pode ocorrer algo, é um período mais delicado e haver ali uma confusão e direcionar para a osteopatia. Então, não poder trabalhar mais grávida normalmente, aliás, é aconselhável trabalhar mais grávida.
Tanto para aliviar aqueles dores lombares, aqueles pseudociática que pode aparecer, ciáticas que pode grávida aparecer. tem de tudo, né? É aquele centro de gravidade que está bem para frente, né? Dores N's. Trabalhar diafragma, trabalhar crânio e sacro, portanto, tem formas muito suaves que podem implicar manipulação ou não, mas tem formas de não trabalhar mais grávida de forma a facilitar todo esse processo. E pós-parto também, porque depois não tem questão de bacia, que pode ficar algumas lesões, bacia, sacro, lombar, convém visitar, passado um período, visitar osteopata, que é para espiar se ele tem mobilidade normal. Também uma questão que é pertinente, que nunca te pensar normalmente, é aquele cicatriz de cesariana. Nós já, é cicatriz, pronto, já lhe passar. Mas, se houver ficar aderências cicatriciais, cicatriz de cesariana pode dar uma cervicalgia, ou pode levar também a desgaste de ossos cervicais, levar uma artrose cervical. Porque agora não estou a pensar em termos de fáscia, que é um tecido que está cobrir gente no nosso corpo. Por exemplo, pode dar um exemplo, se existem aquela cicatriz de cesariana, ora como vai fazer extensão cabeça, de cervical, tem aquela restrição ali. Então é diferente, nunca tem uma restrição. Um suspenso, ele trata de puxar, né? Um problema de mobilidade. Então, se tem um problema de mobilidade a esse nível, acima ou abaixo tem que compensar. E ao levar a compensação, ele está a trabalhar mais do que aquilo que ele deve trabalhar. Então, aí tem desgaste. Tanto grávidas e quem já teve CBB pode ir para o osteopata porque ele tem uma patologia, ou ele tem uma disfunção osteopática em concreto, mas também ele pode ir para prevenção. Nós estamos a trabalhar naquelas três áreas de prevenção. Há bocado, antes de não começar o programa, você estava a dizer uma coisa como eu achei interessante, como está a gostar, você repetir ali que é para nós mulheres ouvir, né? Que você falar de relação entre bacia, né? E essa sobrecarga que a mulher tem passar num gravidez e depressão no pós-parto. Você poder explicar ali para pessoas que moda a mim ficar curioso, né? Para entender um pouco mais. Ok. Champanhe minha esqueleto que é para não poder perceber. Portanto, tem ligações entre... Poder dar um exemplo de dura mater, que seria a nível de sacro, e ele também seria na occipital. E depois, occipital tem ser continuidade, mas aquele osso, como dizer, que é o verne de crânio, que é esfenoide. Ali sim, nós também tem esfenoide, nós também tem célula turca, que não tem contra a hipófise. Tem uma relação também em termos hormonais que depressão. Portanto, se tiver, por exemplo, uma lesão na parte que alteram posicionamento do sacro e alteram sem mobilidade, para essas ligações que dura mater, alteram movimentos também de occipital. E automaticamente, ao que ele interferir mal occipital, ele também interferir mais esfenoide. E ali sim, para a parte de crânio, não tem hipófise. Então, tem glândula que está a segregar bastante hormona que é importante para a mulher, né? A estrutura governa a função, mais uma vez. Se a estrutura que está direito, se a célula turca, que tem que ter uma determinada mobilidade do ponto de vista osteopático, se ele tem que ser mobilidade normal, considerado normal, logicamente ele tem que interferir na hipófise, que não podia considerar célula turca como berço de hipófise. Exato. Agora você vai imaginar uma coisa que começa lá no sacro, lá para baixo, para ligar ali de cima, para ter uma repercussão que seja uma depressão, que é de forro emocional. Impressionante, mas é que o corpo... A estrutura governa a função. Exatamente. Portanto, outros casos também que agora me tenta lembrar que se calhar pode ser uma dúvida interessante, quem tenta assistir, a mulher também está a referir dor na cóccix. E pessoas já de mais idade. O que é que pode estar na base dessa dor
e o que é que pode ser feito a nível da osteopatia? Mais uma vez, muito bem, a minha esqueleto. Hoje você te vai abraçar aquele esqueleto toda hora. Muito gostar, muito ter mami, e para poder explicar, que é para pessoas poderem entender. Claro, claro. Eles poderem entender o que é que isto é e para quando não propôs tratamento, para também eles entender porque é que vai fazer e o que é que não pode obter a partir daí. Portanto, imaginar para nós também sacro tem movimento, ou seja, na hora que a gente fazer, a gente podia considerar que cóccix, numa lesão na parte, ou mesmo um queda anterior, que depois bem agravar, como está a chamar síndrome de copo cheio, dizer, doutora, um baçou sentar numa cadeira me tive dor. Me dizer, não, é síndrome de copo cheio, porque ao longo da vida não está para fazer adaptações. Sim. Não está a dizer, não, um torcer pé, mal doer-me 3 dias depois passar. Pois mais tarde ele deve dar o problema, né? Doutor, me torcer pé há 20 anos atrás. Ele que tem uma implicação. A gente pergunta, mas é que foi? É importante. A gente pergunta a nós mães, mas é que foi nos parte? Se foi um parto demorado, se foi um parto por fórceps. Porque ele tem implicações depois na nossa vida. Então, tudo o que é que uma pessoa me bate a dizer, este paciente assim, cada vez mais me estou convencido que o nosso corpo é um caderno. Que tudo o que é que não passar, às vezes até a nível emocional, ele te bate a escrever. Aquele dia, naquele copo, já cheio, daqui gotinha de água ele te transbordar, me tem dor. Sim, sim. Me dizer assim, e nem sempre, outra coisa que é importante dizer, nem sempre onde é que não tem dor é causa de problema. Exato, que é o que você acaba de dizer hoje há bocado. Mais difícil no osteopata não é que as técnicas de tratamento que é teu treinado, não te treinaste teu até não conseguir executar corretamente, é chegar num diagnóstico osteopático. Exatamente. Ok? Então, meter um dor na cóccix, eles dizem assim, não, mas a dor a meter lá tem 30 anos. Quando minha mocinha já tem 30 anos, então não vai espiar. Sempre que não palpar cóccix, que não é doloroso, não te considerar que tem um coccidínea, não deve tratá-lo. Não te dizer, não, mas cóccix não é importante, ou aquele fraturar não é importante. Vou-te passar uns tempos que te poder sentar, te doer, depois ele te solidificar. Ali tem um gânglio importante que tem implicações. É necessário tratar. Porque ele também, se ele vai para dentro, logicamente que não é fratura, okay? Senão seria uma contraindicação. Se ele movimentar para dentro, ele está a ficar numa posição de flexão que é preciso corrigir, porque senão ele está a ficar lá. E depois ele tem implicações. Ele está a criar uma cadeia de lesão para cima. Claro. Se esse sacro está mal posicionado, logicamente que ele ia estar a sofrer e que ele sim que também está a sofrer e com o tempo ele está batendo chicope. E não te bate a subir. Ele te bate a subir. Com certeza. Mas, doutora, pesca dizer-nos que esse programa de hoje é só voltado para medir. Agora você dizer, gente, por favor, que é João que está a chegar a você na consulta, qual que é as principais queixas que está a levar e que as principais causas, né, associadas? Olha, assim, normalmente é comum que a nível mundial, em termos de osteopatia, não é só em termos ósseos, cá não falar, mas não falar em termos ósseos, onde aqui as principais queixas que as pessoas têm é dor lombar. Dor lombar, ombro e homem em exceção. Agora, em relação ao homem, já para não direcionar diretamente para o homem, por exemplo, convém sempre diferenciar. Agora não estou a fazer uma inversão. Algo visceral ou algo de um órgão que te vai implicar que lombar. Um problema de próstata pode dar lombalgia. Em bem tratá-lo como um simples lombalgia. E afinal está lá na próstata. E vou poder ser um profissional de primeira linha, que a pessoa está jogando a boa em primeiro lugar. Você tem hábito de fazer você consulta uma urologista para espiar a maneira que você próstata tá? Não, nunca fazer. Então aí não te alertar, não deve despistar. Dor que mais não tratar, agora me dá um bocadinho para a fisioterapia, porque eu também minha fisioterapeuta. Me diz assim, você tratar, talvez ainda você continuar a ter dor. Então, se causa nisso, assim, não bem espiar a causa. Então, não tem que começar a despistar tudo o que pode dar-me dor lombar. Intestino pode dar-me dor lombar, por exemplo.
próstata pode dar dor lombar. Então, convém fazer um diagnóstico diferencial. No homem, sempre que surgir dor lombar, que é frequente, nós te perguntar em termos de próstata, como é que está, se ele tem feito esses exames, se ele tem bota para o urologista, está tudo direito, fazer PSA, está direito, vai para o urologista, está direito, ok. Então, não bem espiar se é ósseo. Aí agora que você está a fazer a análise do osso propriamente dito, só depois de fazer todas essas pistas, também espiar, portanto, que as manobras que é preciso para... Portanto, o interessante, doutora, que me aprender hoje, porque a mim também me aprender hoje, que é uma área que a pessoa que está a dominar, que tem muito conhecimento, né? O interessante é perceber que a manipulação em osteopatia é a última coisa. Tem colegas que te manipular. É interessante porque a ideia que nós temos, quando eu ouvi falar de um osteopata ou de quiropraxia, não tem ideia que é manipulações. Por vezes nunca te manipula. É palpar, é mexer, é posicionar determinada vértebra ou articulação. É essa que é a ideia que não tem. Não, por vezes nunca te manipular. Por vezes não te tratar com técnica e não manipulação. E tem colegas praticamente está sem manipular, está a depender da situação em que o paciente te encontrar. Portanto, nós é interessante que quando me entrar na osteopatia, também tinha essa ideia de manipulação, dizer, uau, me tive bem aprender a manipular. Então, naqueles primeiros 2 anos de osteopatia, é osteopatia estrutural, excepto crânio, não te aprendi a manipular todo o corpo. E me dizer assim, 2 anos, já me começaste a trabalhar como osteopata. Foi frustrante ao mesmo tempo delicioso, porque me dizer, sou manipular, nunca tive bem poder fazer um diagnóstico osteopático, porque ele te leva a 7 tempo de maturação, de estudo e de prática para boa chegar lá. Me dizer, tenho que continuar esse curso. Apesar que já me queria começar a trabalhar, me tenho que continuar, porque me tem que ser um osteopata completo. Para quando vou chegar na minha, vou dizer-me assim, me tem dor lombar. Me está a dizer, o que é que te relaciona à lombar? Qual é a causa das lombalgia? Mais a fundo para não chegar naquele último que é o que... E que é decepcionante, né? Pessoas chegarem a você com vontade de vou mexer, vou fazer o tal crit-crit e afinal isso não vai acontecer. Então, data de coisa ainda que antecede ao tal crit-crit. Sim. Pessoas que te decepcionar. Não, porque não te explicar. Não te explicar. Não é a primeira vez que você está bem para um osteopata, sim. Então, que ideia que você tem sobre um osteopata? Então, é assim, não te analisar dessa maneira, não te vai te explicar, a pessoa te vai te entender. Ele te vai te entender que dor pode ter várias causas. Porque me também me está a dizer assim, hora que vou te tratar apenas sintomas, um exemplo que me está a dar, que normalmente a pessoa te acaba por entender. Se vou te concorre, vou te conduzir, vou te dar contente, te acender luz de travão. O travão tem problema, vou ter duas situações, chama apontar 2 situações, pode ter outras, tipo, fundir aquela lâmpada ou tratar aquele problema. Então, vamos fundir aquela lâmpada, vou-te continuar. Uau, há um bocadinho de dor, muito direito, vamos continuar. Mas causa de problema, tu continua lá. Claro. E, assim, dando um exemplo de corre, me despistar na próxima curva, porque o problema continua lá apenas mecânico, fundimento lâmpada. O objetivo é chegar na causa do problema e não tratar apenas sinais e sintomas, que a maior parte das vezes onde é que me tem dor é de hiperfunção, falando em artrose, por exemplo. Me tem uma artrose lombar porque me tem uma fixação a nível do cilíaco. O cilíaco está para trás, ele está superior, e a lombar tem que trabalhar mais. E ele está a trabalhar tanto, que ele está a chegar um dia, ele está cansado, ele está a dizer, há que poder compensar mais. Okay. É nesse sentido. Foi muito interessante, doutora Carmelita, ficar ali a tentar, né, apanhar o máximo que você dizer, porque é uma área nova, novo, quer dizer, não novo de idade, porque a osteopatia existe há anos. É novo que não ele é reconhecido. Exatamente. Pela OMS, ele é reconhecido como ciência de saúde, ele nem é esotérico, ele é científico. Claro. Vamos te dizer, é a primeira vez que não estou a trazer para o programa e é a primeira vez que me tem um contacto com um osteopata, na verdade, né?
Então foi muito interessante perceber estas coisas, a curiosidade, N perguntas, mas nosso tempo é pouco, portanto não tenho que terminar nosso programa por hoje, mas obrigada por ter aceito o convite, por ter dado-nos um tchiri do que é osteopatia. De qualquer das formas, acho que pessoas a ficar também com curiosidade e quem sabe, passar a procurar mais estas terapias não convencionais, não é? É verdade. Portanto, nosso programa de hoje foi sobre osteopatia, uma terapia não convencional. Muito a esperar que o programa tenha sido interessante para vós outros, no sentido de instigar vos outros um bocadinho de curiosidade para perceber mais sobre estas medicinas que pessoas têm mais chamado de alternativas, mas não queria dizer ali que é não convencionais. Acho que é alternativa de nada. Isto pode ser até a primeira opção, quem sabe. Até o próximo programa e tenha mais saúde.